Você sabe o que é que colocaram lá nos comentários? Ah. O Ale emagreceu! Ai, emagreci! Amei! Oi, juvenis! Bom sábado! Bom sábado! E aí, Ale, como é que foi a semana? Ai, muito cansativo. Semana de provas. É. Tá bom. Então tá. E qual é o título da nossa lição número 3? Fala aí, Ale. Peraí, você me pegou desprevenido? Ok, só um segundo. Para Ah, não, trás. eu já estou nela, ok? Regras da sabedoria. Regras da sabedoria. Descobrindo a verdade. Fala o versinho. O versinho tá em Gálatas 5:13. Sirvam uns aos outros mediante o amor. E sabia que nós revelamos o amor de Deus quando nós servimos com justiça, tratamos as pessoas com justiça? Sabia? É verdade. Então tá. E ó, a nossa história vem trazendo o diálogo de duas pessoas. Quem são? O cozinheiro e o mordomo real. Ah, legal. Então o cozinheiro, o mordomo e o mordomo real. Tá bom. Aí o cozinheiro começa fazendo a pergunta lá. O que causou todo aquele tumulto há pouco? Então, olha O que só. a gente já sabe? A gente já sabe que tava tendo uma confusão. Uma confusão. Aí o mordomo fala assim, ué, você ouviu daqui? É, Ele falou assim, nossa, sabe o que o cozinheiro falou? Todo mundo não no falava próximo que todo mundo tem ouvido. escutou, a Lógico. gritaria. Aí Parece lá em casa. aí o mordomo Te amo, mamãe. Aí o mordomo falou assim, eram duas mulheres que estavam o quê? Brigando por causa de quê? Um bebê. Por causa de um bebê. Aí o cozinheiro falou, verdade? Só duas mesmo? Parecia, Só parecia um harém de mulher brigando. De manhã, apareceu duas mulheres lá no portão com um bebê. E elas estavam exigindo ver quem? O rei. O rei. Então, e aí, olha só. Aí os guardas não queriam deixar elas entrarem e tal. Porque eu não sabia quem era, não tinha horário Né? marcado. Mas daí ele tava passando por ali e falou, não, deixa O eu mordomo ver. real tava Isso, passando. deixa eu ver. Aí, o mordomo tava passando aí, falou, deixa eu ver. Aí falou assim, elas falaram, não vou embora até ver o rei. Não vou embora. Também não. Daí ele falou assim, tá, mas o que tá acontecendo? que Então vocês me querem? conta, né, o que tá acontecendo? Sim. Daí elas contaram a história pra ele. Aí ele pensou, nossa, isso pode ser incrível. Porque tem umas pessoas do Egito aqui e pode mostrar quanto o nosso rei é sábio. Exato, a história era muito boa. A gente Sim. tá chegando na história, né? Nossa, esse caso era muito bom pra gente levar até o rei pra ver como ele julgaria a sabedoria do rei Salomão, né? Então, o cozinheiro perguntou, e qual é a história delas? Qual é a história, Lê? A história era que duas mulheres estavam dormindo, elas moravam na mesma casa, e duas mulheres estavam dormindo lá e tal. Só que de manhã uma acordou mais cedo e viu que ela tinha sufocado o bebê dela. Elas tinham elas tinham ganhado o neném há pouco tempo. 3 dias de diferença. 3 dias de diferença uma da outra, né? Quer dizer, quase nasceu junto as crianças. Sim. E elas estavam dormindo, né? E aí, o que aconteceu? E daí, uma acordou mais cedo, viu que tinha sufocado o bebê dela. O bebê tava o quê? Morto. Morto. Que triste. Nossa, tragédia, né? Nossa, que dozinha. pena. Coisinha mais bonita do mundo. Que pena. Mas aí, o que essa mulher fez? E ela ficou tipo, não é, não. Ela não aceitou, não. acho que a morte E trocou os viu? bebês. Trocou os bebês, olha, então ela encobriu a morte do seu bebê, fez de conta que foi lá, pegou o bebê da outra, colocou o bebê dela lá.
Trocou, né? e daí ficou assim, Trocou. o dela tava Vivo e o da e outra... o da outra tava morto. Mas que atrevimento, o cozinheiro falou. Nossa, Que e é verdade, maldade. né? Ela não foi muito... Nossa. Ela não foi legal. Muito mal educada. Ela foi muito, né? Ela fez muita maldade, porque o Fez. bebê dela, infelizmente, tinha acontecido aquilo, né? Uma tragédia, tudo, sem querer, com certeza, o bebê Mas sufocou. estragar a vida de uma criança. Mas fazer isso com a outra mulher não pode, né? Não tá certo. Então, só que o que acontece? A mãe do bebê que morreu, ela insiste que ela não fez o quê? Não trocou os bebês. Não trocou os bebês. Mas a mãe verdadeira conhece o filho. Ela sabe que não é daquele jeitinho. Daí elas começaram a brigar. E aí Pá, começou pá, aquela pá, brigaiada. pá, pá. Começou a vir quem? Puxa cabelo. Os guardas Não, vieram. puxar cabelo não. Não sei se elas chegaram a isso. Mas eu acho que elas estavam discutindo. Aí você em casa. Começaram a discutir em casa. Sim. Começou a vir quem? Um montão de gente. Os vizinhos começaram a ouvir, elas começaram a discutir. E começaram E a chamar aí- guardas. Aí começou a vir o povo, as autoridades ali. Eles não- próxima os guardas das- não sabiam o que fazer e levaram pro rei. As autoridades locais começaram a vir. Não e sabiam tal. o que fazer. E aí, o que aconteceu? Aí cada um tem uma opinião, né? O povo começou o quê? O povo tava com uma, o outro povo tava com outro, dividiu opinião. Acho que ela tá certa, não. Que acho nem que o ela Mar tá falando a Vermelho. verdade. Entendeu? E as duas, né? Uns achando que uma falava a verdade, a outra e tal. E aí, nessa confusão, e não resolvia, não Não. resolvia, não conseguia resolver. Eles não eram sábios o suficiente. O que eles decidiram? Então, vamos consultar quem? O rei, Qual rei? Salomão. Salomão, Por um claro. momento eu esqueci. Esqueceu, mas lembro. É, porque tipo... Vamos então até o rei, né? Era uma Aham. cidadezinha lá, próxima. E vamos, né? Por quê? Porque Salomão tinha pedido o que a Deus? Sabedoria. E era o que eles precisavam no momento. E eles precisavam de alguém sábio para decidir essa questão que era muito Sim. delicada, né? Muito delicada. As mães, então, conseguiram a audiência. Conseguiram, porque o mordomo ficou, nossa. O mordomo falou, essa é uma boa história. Aí levou. Aí entraram na presença do rei. Aí, calmamente, uma mulher começou a contar a história. E a outra ficou, não, é mentira, nada a ver. Então, era a mãe verdadeira, mas ninguém sabia. Então, ela começa a contar que ela estava tentando tomar o filho dela. Porque Enquanto o isso, a filho outra dela, mãe interrompendo. né, morreu e tal. E ela trocou. Daí a outra falou, não foi isso, não foi isso. Tudo mentira. Ela tá mentindo. E aí elas discutiram ali, e aí todo mundo escutou. A discussão ficou acalorada. Sim. E aí o cozinheiro falou, tudo isso na frente do rei? Na É. frente do rei e de todo mundo lá. As pessoas mais poderosas estavam ali. O castelo todo escutou. É castelo, né? A casa do rei, a casa real. Todo mundo escutou. É o lugar onde o rei tava na lá. frente do rei. Sim. Daí o rei Salomão escutou tudo que tinha para escutar, né? Viu toda aquela cena. E aí ele falou. Aí o cozinheiro perguntou assim, nossa, mas e o que ele falou então? Aí o que o rei pediu para trazer? Uma espada. Traga-me uma espada. Zoom. Nossa, daí o mordomo real falou assim, gente... Ficou espantado. Quando ele ficou, eu o vi quê? aquela espada, eu estremeci. Nossa, mãe, eu fiquei muito assustada. Vai matar o bebê? Falei, gente, o que aquela lâmina afiada pode fazer? Mas o que o rei vai fazer? Nossa, daí sabe que ele relata? Que o rei olhou para aquela lâmina, aquela espada, Olhou pra lâmina. para as duas mães. Olhou pra uma, pra outra. Olhou para as duas e falou, e ficou olhando e falou, parta a criança ao meio. ao meio. E dê metade pra cada mãe. Uau, que Eu não teria coragem de falar isso, não. Gente, será que... E os convidados estavam ali, deve ter pensado, nossa, o rei... É será um que o rei tá assassino, doido? é um louco. O rei tá doido, Tá gente? passando mal? Como assim o rei tá mandando fazer isso? Bebeu? Gente, a mãe verdadeira Falou assim, ficou não, aterrorizada. não. Foi. Meu filho, não. Pode dar pra ela, então. Dá pra ela. Mas não mata, É. não mata. Não mata, por favor. Dê o filho a ela, mas não mata a criança, não mata. Aí... Sabe o que a outra mulher disse? O que foi? Ela falou assim, não, nem meu, nem seu. Se eu não É. posso ficar com o meu bebê, você não vai poder ficar com ele também, não. Ninguém Pode vai ficar. matar.
Aí o rei Salomão viu isso, E já a percebeu. reação das duas mulheres, e aí ele, com a sabedoria, já julgou. É claro que A mãe sempre vai tentar proteger o filho. a mãe verdadeira não ia deixar Não. acontecer isso com o filho Não ia deixar o dela. filho se machucar. Sabe, ela não ia, ela, por mais que ela não tivesse um menino, que ela falou, dê a outra mulher, mas não faça isso com o bebê. Ela prefere que não tenha com ele Nada a deixar ele morrer. É lógico, ela preferia ver ele com outra mãe, mas ela vê que estava ali vivo, crescendo, do que acontecer uma tragédia dessa. Mas é claro que Salomão ia fazer isso? Não. Não, Salomão usou muita sabedoria nesse caso, Amém. né? Como ele foi sábio. Ele saberia que se ele tentasse alguma coisa, né, pedindo para partir a criança ao meio, a verdadeira mãe ia aparecer, não ia concordar jamais. Uma mãe ia concordar em permitir algum mal para o filho. E aí foi revelado quem era o quê? A verdadeira mãe. A verdadeira mãe. Nossa, todo mundo ficou assim. Nossa, ficaram assim encantados com a sabedoria de Salomão. Aí o mordomo real disse que respirou aliviado, falou: nossa, Ufa. que maneira sábia Meu que ele rei não tá encontrou louco. para descobrir a verdadeira mãe, né? Sim. Daí o rei Salomão falou assim: não mate, dê o bebê a ela. Aquela que falou para ela é a verdadeira mãe. E aí entrega para a verdadeira mãe que falou para não Eu matar. só imagino ela, obrigado, E rei. ela vai e põe abraço no menino dela, Começa a chorar. de emoção. E sabe, da mesma forma, né, que ele foi sábio buscando da fonte, a gente também pode buscar, Sim. sabe? E tem um recadinho assim, olha, quem se encontra em posições de responsabilidade, né, alguém que está numa posição que é de responsabilidade, necessita de sabedoria do alto Sim. para agir com justiça, não é? Para amar a misericórdia, ser misericordioso. Pra E saber fazer o correto. Exatamente, mostrar misericórdia. E não apenas para poucas pessoas, mas para Sim. todo mundo. Pra todos que ele conseguir fazer. E sabe daí o que o cozinheiro falou? O quê? Nossa, espero que tenha um pouco de sabedoria para nós, porque parece que o rei Salomão ficou com toda a sabedoria. Né? Ele era muito sábio, mas ele buscava onde? E em Deus, que é Em uma fonte Deus. infinita. Na fonte de sabedoria, não é? Que história legal, não é É mesmo? mesmo. Como nós podemos aprender com essa história, com a sabedoria, com a ação de Salomão, não é mesmo? Que ótimo. Então que a gente possa, né, estar ligado a Deus, buscando sabedoria de Deus, Amém. para nós sermos sábios também para tomarmos as decisões e ajudarmos as outras Sim. pessoas quando Pra gente ser precisarem. sábia que nem Salomão. Exatamente. E para quando alguém precisar da nossa sabedoria, a gente ter sabedoria, sim. né? Vinda do alto. Que legal. Então, vamos orar, Ale? Vamos. Você faz oração? Eu faço. Então tá. Ó Pai nosso que estás nos céus, nós gostaríamos de te pedir que o Senhor nos ajude a conseguir essa sabedoria que Salomão teve. Amém. Nós também gostaríamos de te pedir que o Senhor nos ajude a levar a sua palavra para mais pessoas possível. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, juvenis! Até a próxima! Yay! Yay! Bom dia, juvenis! Aqui sou eu de novo, Alexandre, que nem sempre eu vou falar, eu amo esse cenário, tá bom? A nossa história de hoje vem da divisão centro-oeste africana, tá bom? E o título da nossa carta missionária é Cegueira Momentânea. Nossa, imagina como é que deve ser ficar cego por um momento, mano. Eu ia levar um susto, eu só sei disso. Mas tá bom. Basicamente, esse aqui é o Brulad. Na época ele tinha 13 anos de idade. Essa história aqui também acontece no país do Gabão. Então vamos lá. Basicamente, Brulad Andong, ele, com 13 anos de idade, mais ou menos, ele morava em Libreville, no Gabão. E ele tinha acabado de se mudar de uma pequena cidade chamada Melo, um vilarejo localizado perto do país de Camarões. É um lugar do ladinho. E ele acabou de se mudar para Libreville. Então, a mãe, ela foi lá com ele, elas iam...
eles iam em uma igreja aos domingos e então ele foi, que nem sempre, e com uma igreja aos domingos com a mãe dele. Ele começou a entrar, mas assim que ele entrou, ele ficou cego. Ele ficou cego por um momento, ele não conseguia enxergar nada. Também ficou com uma febre alta. Ele disse assim para a mãe dele: não consigo ver nada, tenho febre, por favor, me tira daqui, socorro, eu tô passando mal, o que é isso? Não sei o que aconteceu antes, nunca aconteceu. Eu só imagino, eu ia ficar desesperado, louco, mano. Eu não ia ficar louco. Tá. E da mãe também ficou desesperada, porque o filho dela tava passando mal, ficou cego por uns momentos. Mas assim que ele saiu da igreja, voltou a ficar bem. Que estranho, não? Tá, mas daí aconteceu de novo. No domingo seguinte aconteceu a mesma coisa, só que ele foi para uma catedral, a maior catedral de Libreville, no Gabão. Nesse país ali onde ele tava. A maior catedral que tinha. Ele foi de novo. Passou mal de novo. Aconteceu a mesma coisa, imagina que ruim. Só sei que não ia mais entrar nunca. E a mãe também ficou muito triste e tal, desesperou de novo. E uma semana se passou e ela tentou a última vez. Ela falou assim, vamos ver se agora vai. Tentou e passou mal de novo. De novo. Imagina que ruim, mano, eu ia ficar muito triste. Mas um tempo depois, quando ele estava indo para a escola, uma placa chamou a atenção dele. Uma placa estava escrita assim, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele ficou, nossa, o que é isso? Tá bom, ignorou, foi para casa. No sábado, porque ele pensou, sétimo dia, sábado, não faz sentido, eu acho que faz, beleza. No sétimo dia, sábado, ele foi lá, deixou as coisas lá em casa, fez o que ele tinha que fazer e foi lá ver a igreja. Aquela igreja era diferente das que ele foi antes. Porque aquela lá estava separada em grupos. Como assim? Em grupos. Ele não sabia, mas estava na escola sabatina. E ele ficou, nossa, que estranho. O que está acontecendo? E daí ele ficou, tá, legal, mas deixa eu voltar para casa. Voltou para casa. E daí na semana seguinte, no sábado de novo, ele foi de novo para ver como é que era. E daí ele pensou, vou ver se é legal lá dentro. E daí ele ficou meio, será que eu entro? Será que não? Será que eu vou? Não sei. E daí ele escutou uma voz dizendo, entra, vem aqui. E daí um carinha lá dentro viu ele, meio indeciso, se entrava ou não, E ele veio chamar o garoto, vem, tá, pode entrar se quiser. Ele entrou e ele ficou bem. Ele não ficou passando mal que nem das outras vezes que ele ia na igreja aos domingos. Ele achou estranho, mas tá bom, continuou indo. Depois de um tempo ele se batizou. Imagina que legal, se batizar, mano. Ele se batizou e depois o pai dele, eu esqueci de falar, mas o pai dele, ele não era de nenhuma denominação. Ele era ateu, ele não gostava de nenhuma igreja. E o pai dele não gostou que ele estava indo nessa igreja, não gostou que ele estava indo na igreja adventista. Então o pai dele ficou meio que, não, você não vai para essa igreja não. Você não vai, eu não vou deixar. O Brilland, ele teve uma ideia, já que o pai dele não deixava ele ir, por que ele não saía de casa então? Porque ele amava Deus, ele amava Jesus e o sacrifício que ele fez por ele. Então ele decidiu sair de casa. E o pai ficou desesperado, porque ia perder o filho que ele tinha, ia perder o filho que ele tanto amava. E daí, o pai, ele foi falar com o pastor da igreja, tal, fez ficou perguntando coisas que ele tinha dúvida. E daí ele perguntou onde é que o Brilland estava, mas o pastor, ele disse que estava em tal lugar, e daí o pai dele pediu pro pastor chamar o Brilland para ir na casa, só para fazer uma coisa. E uma coisa que eu não falei, que era uma surpresa para agora, sabe o que ele tinha pedido? Ele tinha pedido para Deus amolecer o coração do pai dele, porque o pai dele não queria deixar ele para a igreja. Ele pediu para amolecer. Ele pediu. Presta atenção, ele pediu. E daí, chegando lá na casa do pai, o pai fala assim, olha, eu não gostava de nenhuma religião, eu achava que era inútil. Mas assim que eu comecei a conhecer mais sobre a religião do Brilland, eu percebi que tá certo, tá correto.
Aquela lá, essa igreja, é uma igreja que mostra quanto Jesus nos ama. Então, ele pediu, Deus ajudou. Igualmente para você. Tchau!